Debian Edition Linux Mint Debian Edition 6. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vamos compartilhar aqui um sistema operacional muito bacana que chama-se Debian. Na verdade, Linux Mint Debian Edition, né? A versão 6 é a versão mais recente que saiu faz um mês, mais ou menos, nem isso, talvez. Então faz uma semana e meia, mais ou menos, que eu estou utilizando ele, um sistema bacana, agradável de se utilizar, bem tranquilo, tá fácil de instalar tanto o sistema quanto os programas. Ele tem uma compatibilidade muito boa, estabilidade, sistema bonito, agradável, né? Para pessoas que não têm muito conhecimento em sistemas operacionais, pode utilizar, né? Que a pessoa que não tem muito conhecimento em Linux pode utilizar tranquilamente, vai se dar bem, né? Eu acredito. Ele tem então a mesma facilidade que o Linux Mint padrão, que é a versão que é baseada no Ubuntu, tem, esse aqui vai ter, né? A diferença é que aqui ele usa a base Debian, não, né? Diferente do outro lá que usa a base Ubuntu. Uma diferença também é que talvez o instalador é um pouco diferente. Ah, Há alguns programas que existem que apenas para Ubuntu não irão instalar aqui, por exemplo, o MyWeather Indicator, que é um programa de clima-tempo, não sei porque até hoje não disponibilizaram uma versão para o Debian. Por quê? Responda aí, você que está me ouvindo, por que não tem? Então, pode ser que você encontre algumas diferenças aí, né? A questão é isso, mas são poucos, né, programas. Então, e essa versão aqui, mas por que o Linux Mint faz, né? Tem a versão baseada no Ubuntu e tem a versão baseada no Debian. Por quê? Porque se um dia o Ubuntu deixar de existir, então para a equipe do Linux Mint não ficar na mão, eles têm um sistema em reserva. Então seria o Debian. E também eles utilizam esse sistema, a versão Debian, para fazer projetos aí de desenvolvimento, né, para deixar compatível também os programas, o conjunto de programas que eles trazem, tanto na interface gráfica quanto os programas, né, para que funcione bem no Debian também. Certo? Então aqui ele fala um pouquinho. Aqui é o site do Linux Mint. Aqui já está na parte da versão Debian 6, o codinome FI. FI, o que é FI, né? FI é um nome, é um codinome do sistema, que é um nome, é um substantivo próprio, né? Não é um significado, né? As versões do Linux Mint, eles costumam, cada versão, colocar um nome de uma mulher, né? E vai seguindo aí a ordem do abecedário, A, B, C, D, E, F. Né? O F seria a sexta letra do alfabeto, e então que condiz com o Linux Mint Debian Edition 6, né? A, B, C, D, E, F. Ó, tá na sexta letra, então é isso mesmo. E eu tava pesquisando aqui o que é FI, meu. Nunca vi, eu não conheço ninguém com esse nome, você conhece? Mas pesquisando aí, é um nome. E sabe quem que é a Fai? Não, um dos, né? É uma personagem do God of War, que é a segunda esposa do Kratos. Nosso companheiro, o Kratos lá, o Deus da Guerra. É Deus da Guerra ele? Acho que não, né? É um guerreiro lá. Um jogo bom, recomendo. E é a segunda mulher dele, é o nome da segunda mulher. Você vê até o Kratos tá na segunda mulher já, né? E você que se separou, que não né? Não tá no primeiro relacionamento, não se desanime, não se desaponte. Até o Kratos aí, nosso companheiro do videogame, tá na segunda esposa. Agora não sei se a primeira dele morreu ou se ele separou, né? Não sei o que acontece, não sei da novela, dos pormenores, embora tenha jogado algumas versões do jogo. Ok, então é esse aqui é o site. Se você quiser baixar, só vir aqui no site, baixar ele, instalar. Agora, em relação a... Então, que diferença tem o Linux Mint, o Debian Edition 6 para a versão 5 anterior? Poucas diferenças, né? A questão é que aqui os programas são... Tem a versão do kernel, é mais atual, e os programas também seguem umas versões mais novas. Seria essa a diferença. Em relação, superficialmente olhando aqui, sim, utilizando o sistema, são poucas diferenças. Relação, pode ser que o sistema esteja um pouquinho mais rápido, consumindo um pouco mais de memória RAM, né? Cada versão costuma consumir um pouco mais. É isso que eu percebo aqui. Conforme vai ficando mais nova a versão, vai consumindo um pouquinho mais de memória RAM, um pouco mais de recurso de hardware, né? Isso é normal. Então, agora se eu fosse, eu não utilizo, não tenho um sistema
Na verdade, se eu fosse utilizar um sistema como o Linux Mint Debian Edition, entre a versão 5 e a versão 6, eu ficaria com a 5. Porque, pelo meu uso aqui, eu não preciso das versões mais atuais. Eu achei que o 5 dá pra... Tem alguns aspectos assim que eu achei um pouquinho melhor. Mas pode ser que não, né? Faz uma semana e meia que eu tô usando, então não dá pra saber assim, né? Mas os dois são bem semelhantes, assim, questão de qualidade de som, imagem, e questão de facilidade também. Né? Eu conheço o Linux Mint, o Debian Edition, desde a versão 2. Meu, na versão 2 era, era braba a coisa, hein? Apesar que eu também tinha menos experiência em Linux. Mas era, não sei se era bugado ou era difícil de instalar. Acho que os dois, tava bugado e difícil de instalar as coisas lá. E aí na versão 3 ainda tava meio. Não tava muito legal ainda. Aí na versão 4 começou a melhorar. Na versão 5 ficou top. E na versão 6, né? Tá bem semelhante aí a 5. Tá? Então é isso aí. Então, questão do visual aqui, se você conhece o Linux Mint com o Cinnamon, é, bem dizer, a mesma coisa. Os planos de fundo são semelhantes, a interface gráfica, os recursos da parte de configuração, a loja de programas, o atualizador de programas, ele atualiza tanto para pacotes Debian, Flatpak. E é isso, tranquilidade. Né? Mesmos recursos, mesma coisa, mesmas características aqui. Eu acredito que não tem diferença. Sabendo que o gerenciador, a central de configurações dele são as mesmas opções. E também, para quem usa a placa NVIDIA, para instalar driver gráfico aqui é simples. Né? Você pode encontrar ele tanto no gerenciador de programas do Synaptic, quanto na loja de programas aqui do, do Linux Mint, do Debian Edition. Na versão baseada no Ubuntu, ele tem um programinha. Se você digitar aqui no menu, digitar drivers, vai aparecer um programinha lá que ele separa todos os drivers da NVIDIA, tanto os código fechado quanto aberto. Já nesse derivado, né, da versão do Debian, ele não traz esse recurso, mas aqui na loja de programas, se eu digitar NVIDIA, der um Enter, nenhum, é que eu escrevi errado, né? Aí não apareceu mesmo. Aí vai aparecer um monte de coisas relacionadas ao NVIDIA, e a configuração do driver NVIDIA, mas tem aqui, vamos lá. Eu não instalei por aqui, né? Mas depois que eu fui ver que estava aqui, ó, aqui, NVIDIA Driver. Esse aqui é o driver proprietário dele. Essa aqui é a versão mais atual, que ele disponibiliza, que é a versão 525. Mais atual aqui, né? Mas na versão do Ubuntu você vai conseguir versões mais atuais. É que o base Debian mantém os pacotes um pouco mais antigos aí, por questão de estabilidade. Então tá aqui, é só clicar em instalar e boa. Né? Eu instalei pelo Synaptic também, foi tranquilo. Já vem ativado então o Flatpak com FlatHub, os repositórios para drivers proprietários, né? Por exemplo, o driver NVIDIA, entre outros programas. É só pegar e usar, tá ligado? É só isso, mano. Tranquilo. E é isso. Aqui, ó, se eu abrir o menu, tem aqui os programas, parte de, né, acessórios, escritório. Os mesmos pacotes que vem na versão do Linux Mint Ubuntu também é aqui, eu acredito que são os mesmos. Jogos, alguns programas que eu instalei, parte de multimídia, administração, preferências, aqui as pastas. O tema dele também é o que muda aqui, é a cor do tema. Eu acho que ele veio claro, eu coloquei escuro, né? Mas a cor das pastinhas ela vem nessa cor meio bege, né? Então, mas você pode deixar verde, azul, mesma coisa que as mesmas opções que no Linux Mint. Então eu deixei assim, no padrão dele. Outra coisa que eu mudei também aqui, então acho que o que eu mudei aqui na parte de tema, da aparência dele, eu mudei o plano de fundo, né? Que tem um monte de plano de fundo aqui. Eu deixei essa barra de baixo transparente, que é um recurso próprio aqui do Linux, né, do Mint, tanto do Debian quanto o outro. E é isso, eu deixei a janela escura, só. Foi isso que eu mudei aqui, né, de boa. Então, é isso. Valeu, vou encerrando o vídeo por aqui, até uma próxima. Até uma próxima, se tudo der certo. E vamos nessa. Uma excelente semana a todos nós e tchau, tchau.